Amém. Gente, bom dia, paz e graça. Como é que vocês estão? Vamos para mais um domingo de estudo. Confesso que depositei muitas expectativas nesse domingo devido ao domingo passado, onde nós estivemos aqui um momento muito didático, né, com muitas opiniões, e isso foi muito legal. Queria reforçar a fala da irmã Brígida com a necessidade que essa igreja tem de que os irmãos estejam sempre orando por tudo que acontece aqui, para que tudo que aconteça aqui seja da vontade de Deus, né? E que Deus esteja entregando forças àqueles que estão se disposando, estão dispostos a... Obrigado. Estão dispostos a trabalhar, estão dispostos a fazer, né? Essa terça-feira nós tivemos um cuscuz aqui abençoado. Só que não é toda terça-feira que a gente consegue fazer cuscuz, né? Mas a cada terça-feira nós temos desfrutado da provisão de Deus. Cada terça-feira nós temos desfrutado da disposição de quem tem estado aqui para ajudar, né? E nós entendemos que nenhuma semente ela vai voltar vazia, né? E que nós estamos fazendo esse trabalho de plantar as sementes. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 14 e vamos ler a partir do versículo 27. Pode adiantar o final que eu coloquei tudo junto. Pode ir indo. Mais um. Aí. Isso. O estudo de hoje a gente vai falar a respeito de Jesus estar inaugurando uma jornada a ser seguida pela igreja. Quem achou aí Marcos capítulo 14? Tá achado? Vamos lá? Versículo 17. Desculpa, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, disse-lhe Pedro. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Versículo 30, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, Jesus. Assim disseram todos. Versículo 32, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo somente a Pedro, Tiago e a João, começou a sentir-se tomado por um pavor e de angústia. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado naquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Versículo 37, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os em outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima.
43. E logo falava ele ainda, quando chegou a Judas, um dos 12. E com ele vinda da parte os principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhe dado uma senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levá-lo-á com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. 46. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para me prender, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. 51. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos nesse ambiente, estarmos na Tua casa para prestar culto ao Senhor, para sentar e aprender, para abrir os nossos ouvidos àquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor quer falar, e que essa atitude possa se repetir ao longo da nossa vida, meu Pai. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis ao que o Senhor quer falar. Continua abençoando a todos que estão aqui, meu Pai, cada família aqui representada, de modo que tudo aquilo que o inimigo tem planejado para as nossas vidas não venha ter êxito. Mas somente, meu Deus, chegue até nós aquilo que o Senhor permitir, aquilo que o Senhor quer. Nós cremos que o controle da nossa vida está em Tuas mãos, e tudo o que acontece, meu Pai, é porque o Senhor tem o controle. Obrigado, meu Deus, obrigado, porque nós acordamos, porque nós levantamos, porque nós estamos aqui. Obrigado pela oportunidade. Amém. Gente, eu quero muito fazer como na aula passada, um momento e um ambiente em que todo mundo se expresse e tragam as suas opiniões. Eu lembro que eu estava falando a respeito do caso da mulher, da Maria de Betânia, o momento em que Jesus é ungido, e ali a gente abriu e algumas pessoas contribuíram da forma como elas entendem aquele texto, e a irmã Balbina, em específico, trouxe um entendimento a respeito da gratidão, e algo que, no meu momento de leitura, realmente não tinha entrado em minha mente, né? Mas eu tinha estudado bastante aquele texto, tinha visto opiniões de alguns teólogos, só que existem algumas coisas que a gente não alcança por meio de estudo, né? Algumas coisas são compartilhadas, né? A compreensão de cada um. Então, que nós venhamos nos sentir à vontade para esse domingo nós fazermos da mesma forma. Marcos capítulo 14, como eu já falei a vocês na semana passada, está totalmente preenchido por um cenário onde os sentimentos estão aflorados, tanto por parte dos judeus, como por parte da equipe de Jesus, que também eram judeus, mas no contexto de Páscoa, onde o povo celebrava a libertação do Egito, e ao mesmo tempo percebiam que estavam presos a Roma. Então isso fazia com que eles quisessem cada vez mais ser libertos por Roma novamente. E isso intensificava aquele momento de Páscoa, e aí Roma, totalmente preparada para aquilo, enviava tropas especiais para Jerusalém. As tropas ficavam acampadas, repousando ali ao lado do templo, né, em um local totalmente estratégico para qualquer tipo de rebelião. E os sacerdotes, eles tramavam a morte, não sabiam como. Em algum momento,
o texto vai dizer que eles decidiram fazer isso depois da festa para que não haja tumulto, até que vai aparecer um rapaz chamado Judas e vai cooperar com tudo aquilo que está acontecendo ali, né? O plano do sacerdote já tinha ficado para depois, mas aí entra um rapaz, né, na história, que a gente já conhecia algumas atitudes dele no decorrer da leitura dos evangelhos, e a gente vai perceber, né, a sua real intenção naquilo, e aí ele vai entregar Jesus. E no momento da ceia, Jesus vai dizer que alguém que estava entre eles iria o trair. Ali, né, já tinha dado início a esse processo de traição de Judas. Nesse mesmo momento, Jesus olha para os discípulos e vão falar assim: todos vocês, no momento em que eu morrer, irão ficar dispersos. E aí os discípulos falavam: não, nós não vamos ficar dispersos. Jesus falava: quando eu morrer, todos vocês estarão dispersos. E aí levanta um cara chamado Pedro, e aí pode passar o slide. E aí levanta um cara chamado Pedro e vai dizer assim para Jesus: eu não. Ainda que todos, mas eu, Pedro, não. E aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: ô Pedro, ainda hoje, neste mesmo dia em que você está me dizendo essas palavras, ainda hoje, antes que o galo cante, pela segunda vez, 3 vezes tu me negarás. Eu olho para Jesus nesse momento, eu vejo um Jesus totalmente preparado para tudo que tem acontecido, né? A gente enxerga um Jesus equilibrado no sentido realmente estar preparado, né? Um ente querido seu, né? Alguém que fazia parte ali da sua equipe, comete uma traição, né? E até no momento da traição, em Lucas ou em João, que vai falar que Jesus aborda Judas assim: amigo, o que fazes aqui? E eu percebo um Jesus totalmente preparado para tudo, lutando contra as lideranças religiosas. Eu vejo um Jesus lutando contra a infidelidade por parte da sua equipe, dos seus amigos, lutando contra a inimizade, né? Não era todos que gostavam de Jesus, a traição é a prova disso. Um Jesus lutando contra a agonia da cruz, né? A gente vai enxergar isso dentro desses versículos que nós lemos aqui. E aí um cara se levanta no meio deles e vai falar assim: ainda que todos o neguem, se for preciso morrer, eu morrerei com o Senhor. E aí muitas vezes a gente enxerga Pedro, né, com essa autoconfiança, né? Isso mostra que ele não conhece nem a ele mesmo. Totalmente influenciado, de certa forma, por esse ambiente que ele estava, né? E dentro desse ambiente, onde a gente está em um lugar fechado, onde a gente está em um ambiente totalmente propício às nossas palavras, muitas vezes nós falamos algumas coisas para Jesus. E aí isso revela muito a respeito de como nós temos sido influenciados por esse ambiente, né? Então, quando eu estou em um lugar em que não há perigo falar aquilo ou fazer aquilo, eu falo. Mas quando eu estou em um lugar em que a minha fala tem um peso, e esse peso ele é jogado diretamente contra mim, a partir do momento que eu falar aquilo. Então eu mudo o que eu falo. Então a gente enxerga um duplo comportamento por parte da equipe. E ali eu coloquei o fracasso dos amigos, porque a gente vai ler o versículo 50 e vai falar assim: então deixando todos surgiram. Foi todos. Foi os 8, depois foi Pedro, Tiago, João. E nas narrativas do próximo evangelho a gente vai enxergar que Pedro o seguia de longe e João estava presente no momento da crucificação. Mas os outros discípulos não estavam. Essa opinião, né, que muitas vezes Pedro tem a respeito de si mesmo é uma opinião um tanto quanto exagerada.
Porque quem o conhece de verdade, quem o sonda e conhece o seu comportamento por inteiro, vai olhar para ele e vai contrapor aquilo que ele está dizendo naquele momento. E isso muitas vezes diz a respeito de nós. Eu quero muito trazer o estudo de hoje ao comportamento dos dias atuais. Uma opinião que eu tenho a meu respeito, muitas vezes exagerada, onde eu julgo dizer estar preparado para algumas coisas, só que Jesus muitas vezes contrapõe aquilo que eu falo, né? E algumas vezes quebrando algumas expectativas minhas, né? Que eu criei a respeito de um processo que eu julgo dizer estar preparado, mas muitas vezes eu não estou. E aí, todos vão nessa mesma onda de Pedro, né? Que o versículo 31 vai dizer: mas ele insistia com veemência, ele, Pedro, e ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E o versículo vai terminar assim: e assim disseram todos. Então, é toda a equipe que está falando isso, não é só Pedro. Só que Pedro ele se destaca porque ele puxa aquele momento, aquela frase naquele momento, aquele sentimento, né? E aí é o momento em que Jesus vai para o Getsemane. E aí Jesus no Getsemane é outra história, né? Porque Jesus ele vai, sobe, deixa 8 embaixo, sobe com 3, e aí olha para os 3 e fala assim: estejam atentos, vou ali orar. E aí Lucas contribui com um detalhe muito legal, que ele fala que Jesus estava à distância de uma pedra jogada deles. E aí quando Jesus retorna, encontra os 3 dormindo, né? Os 3 que ele tinha pedido, né? Estejam atentos, orem. E aí, em um versículo específico, Jesus vai olhar para falar: Simão, Simão, você que lá atrás disse que até que fosse necessário morrer, não está conseguindo orar neste momento. E aí o texto vai contribuir que seus olhos estavam pesados e tal. Como eu falei, isso diz muito a respeito da forma como eu prometo algumas coisas a Jesus dentro desse ambiente que é totalmente favorável para as minhas palavras. Isso mostra também que Jesus ele tem todo o conhecimento, tem todo o conhecimento. Jesus fala que todos se espalham e todos realmente se espalham. Todos negam isso, mas no final tudo acontece como Jesus falou. E no versículo 34, quando a gente lê, vai dizer assim: e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste. E o versículo 36, Jesus vai olhar para Deus e vai dizer: se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí nós vamos entender que existe um Jesus que de fato está se voluntariando para morrer por nós. Ainda que aquele momento de dor seja totalmente difícil para ele, como homem, como carne, sangue, como alguém que sente aquilo que está acontecendo ali. E aí ele vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, se possível, mas se não, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí a gente entende que Jesus de fato não foi algo forçado. Jesus ele olha: seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós criamos alguns planos, né? E eu ouço isso em muitas orações. Deus isso, Deus aquilo. Faça aquilo, Deus, na autoridade do nome de Jesus, faça isso. Eu preciso e eu quero isso, e é isso, e é isso, e é isso. E a gente nunca, inclusive o que vos fala, nunca tem esse comportamento. Contudo, seja feita a tua vontade. Muitas vezes está faltando a gente entender que a vontade de Deus ela é absoluta. Deus, quando ele começa algo, muitas vezes porque ele já terminou. Muitas vezes quem é movido ao processo somos nós, né? Então Deus ele já sabia que no processo da nossa caminhada nós enfrentaríamos por algumas coisas. E mesmo assim ele já nos decretou a vitória. Sempre que eu estou passando por
uma situação tanto quanto complicada, eu tento me apegar muito ao último versículo da Bíblia. Isso aqui não tem nada a ver, viu, gente? É licença poética, mas quando eu olho o último versículo da Bíblia, está lá dizendo: e a graça do Senhor foi com todos. E eu olho assim, eu digo amém. Sempre que eu estou numa situação que eu olho assim, eu fico, meu Deus, e agora? Como é que isso acontece? Aí eu vou lá no último versículo da Bíblia, está lá: a graça do Senhor foi com todos. Porque é assim que tudo termina. Eu creio muito nisso. Os irmãos fiquem à vontade, caso não concordem comigo. E aí eu vou usar a frase do momento, e é sobre isso, e está tudo bem. Né? Quando você muitas vezes não concorda, mas você respeita a forma como o outro entende. E aí a gente vai entender o seja feita a sua vontade, que muitas vezes é o que está faltando em mim, Israel. Talvez não seja o que está faltando em você. E aí eu estou ansioso para a opinião dos irmãos a respeito disso. O que é que vocês acham desse seja feita a sua vontade? Pastor Nilson. Pastor. É verdade. E isso a gente enxerga no comportamento de Pedro. Vê como nossos pedidos geralmente são momentâneos, são movidos ao cenário que eu estou passando naquele momento em específico. E aqui eu consigo me lembrar por várias vezes e vários momentos em algumas orações que eu fiz a respeito de Deus, e que se Deus me desse aquilo que eu estava pedindo, eu não sei nem se eu estaria hoje aqui com vocês, aqui na frente, falando, trazendo a minha visão, né? Porque ser humano, nós seres humanos, realmente totalmente influenciados por esse momento, né? Lançando palavras a Jesus, a Deus, influenciado pelo que está acontecendo aqui e agora, né? Essa visão ampla em que Jesus tem, em que Deus tem e que a gente não tem, né? E aí a gente totalmente movido por uma dor, movido por uma raiva, né? E aí a gente vê isso em várias pessoas hoje que são pregadores, eles falam muito a respeito disso. E se Jesus atendesse tudo aquilo que a gente pediu, né? Em quantas vezes em momento de raiva nós fizemos algumas orações, né? Com coisas que não são linkadas, né? Com uma verdade a ser seguida. E não são linkadas com alguns comportamentos que Jesus vem para nos ensinar. E aí, gente, mais alguém para comentar a respeito disso? Irmã Balbina. E aquele que julga dizer que se conhece, a gente viu aqui que estava errado. A opinião que ele tinha de si próprio estava exagerada.
Sim, sim. Tem muito a respeito também, pastor, da forma como se é ensinado, né? Estávamos no gabinete, eu estava no gabinete, quando foi a nossa última conversa? Terça-feira, não foi, pastor? E aí, a gente conversando, e aí o pastor trouxe uma fala que é muito legal e é muito viva, real, aqui dentro dessa igreja, onde nós ensinamos, né? E aqui eu falo nós a respeito do pastor, né? A verdade, né? A Bíblia, a forma como o que é que está escrito aqui, e não um evangelho que é diluído, né? Ao prazer de quem aplica. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Nós temos esse privilégio, né? Que era de fato para ser seguido por muitas igrejas, onde se tem a liberdade de ler, interpretar, né? Mas algumas coisas não fogem do que de fato está escrito aqui, como em muitos lugares. Isso diz muito a respeito da forma como você é ensinado o Evangelho. Sou uma prova viva disso, onde cresci e fui educado de uma forma cristã em uma igreja que não é o mesmo Deus dessa igreja. Me desculpe a agressividade nesse sentido, mas em algumas igrejas, infelizmente hoje, não se gritam pela libertação de Jesus na cruz. Muitos querem realmente Barrabás. Muitos querem aquele que vai sair dali, mas vai sair dali porque a saída dele vai me beneficiar. E eu quero um Jesus que me beneficie. Eu quero um Jesus que... E isso vai ser chamado para uns de teologia da prosperidade, e também tem uma que é bem específica que eu li esses dias, que eu nem sei porque tem teologia para tudo, viu, gente? Que é teologia da prosperidade afetiva, né? O pastor Coriolano citou um livro aqui chamado O Deus que Destrói Sonhos. E aí eu estava com esse livro nas minhas mãos esses dias, e aí eu mostrei para um amigo, eu fiz aqui, ó, esse livro aqui é top. Ele olhou para mim e fez assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Eu disse, por que que tá repreendido? Ele fez, Deus que destrói sonhos, ué. Aí eu falei, e aí? Aí ele, não, isso não existe. Deus, ele quer o nosso bem. Eu fiz, mas Deus, ele não só existe para nos fazer felizes. E a teologia da prosperidade afetiva vai trazer justamente essa temática. Um Deus que existe para me fazer feliz. Eu olho assim... Em um momento como esse, eu não vejo um Jesus feliz. Bion, que você está falando? Não, estou falando o versículo 34. Ó. E lhes disse, 33, 34, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Exatamente. Exato. Verdade.
Real. Exatamente. É verdade. Pedro, ele se destaca, né? Pelo seu comportamento tanto quanto agressivo. Exatamente, né? E aí vai dizer a respeito de algumas coisas que realmente não são atendidas, porque realmente não tem que ser, né? E isso a gente não tem como explicar, né? A soberania de Deus, a gente não tem como explicar a forma como Deus avalia as nossas orações, né? A gente consegue entender ao longo do tempo. O senhor quer falar, pastor? A gente tenta entender ao longo do tempo, né? Então eu tenho certeza, e se não certeza, talvez 60%, 70% de certeza, de que hoje você olha para trás e você vê uma oração que você fez há 1, 2, 3 anos atrás e você olha assim, realmente, ainda bem que Deus não atendeu essa oração. Porque talvez eu não sei como é que seria hoje se eu tivesse isso ou se Deus tivesse feito, né? Pois é. Deus fala que nós não sabemos pedir. Pastor. Não, eu quero só ressaltar aí esses dois versículos ali colocados por você. 33 e 34. Eu vejo aí exatamente a figura de Jesus humano, totalmente humano. Isso, a gente muitas vezes passa por cima do texto e não percebe que Jesus está como humano, passando por momentos difíceis, como o Pio passa, como o Wilson passa, como qualquer outra pessoa passa, e tem aflições, tem angústia, tem desânimo. E isso está aqui para mostrar para a gente que, acima de tudo, Jesus Cristo nunca deixou de ser humano, de perceber estas situações que o ser humano passa. E essa registro aqui mostra exatamente uma coisa que nós não podemos estar espertos. Quem estava aqui na quinta-feira, eu falei sobre o diabo. O texto aqui, o 34, vai falar sobre isso. O diabo está pego. Ou seja, nós passamos por lutas, nós passamos por situações. Lá em Deus, lá em Romanos, capítulo 8, quem triunfará a acusação contra os recebidos de Deus é Deus quem justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo que morreu, quando se ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez? Ou perigo, espada? Está escrito, por amor de ti, entregue a morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para a dor. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Amém. Então, aí, nós temos essa leitura bíblica para nos fortalecer Amém. no dia da angústia, no dia do medo, no dia realmente que a gente fica fragilizado como ser humano. Amém. Eu lembro que no dia das mães... Yasmin. Peraí, deixa eu só terminar e passo. No dia das mães eu trouxe uma
uma proposta de reflexão aos irmãos e comecei falando a respeito da viúva de Naim, né? Lucas capítulo 7, se eu não me engano. E aí o texto já começa assim: e no dia seguinte, né? Lucas capítulo 7, versículo 8. E no dia seguinte, né? E aí ele começa a narrar a história da viúva de Naim, né? Um cortejo fúnebre saindo com o corpo da cidade para ser enterrado fora da cidade, era a tradição naquela época. Todos que estivessem pelo caminho tinham como obrigação, costume, entrar no cortejo, acompanhar os familiares até, de fato, terminar o enterro, né? Isso fazia com que a pessoa que estava pelo caminho e seguia o cortejo se sentisse melhor. Ou seja, se eu apliquei algum pecado pela manhã e pela tarde, eu segui um cortejo, meu pecado está... Ou seja, eu já me sacrifiquei e está lá. E eu fiz algumas avaliações a respeito da sensação e eu totalmente distante, obviamente. Primeiro, porque eu não sou mãe. Segundo, porque por mais que eu tente imaginar a dor de perder um filho, e eu não quero nem cogitar isso, mas eu tentei fazer algumas analogias e tentar chegar perto da forma como aquela mulher estava se sentindo, né? E era um dia turbulento, né? Era um dia da angústia, era um dia era o dia seguinte daquela mulher, era o dia ruim. E eu lembro que eu falei o que fazer no dia em que eu não souber o que fazer, em que eu estou movido por uma ideia tão de sofrimento, que eu estou sofrendo tanto que eu não sei o que fazer, e meu sofrimento é tão grande que eu não sei nem o que é que vai ser amanhã. E aí eu disse, eu preciso olhar para o que aconteceu ontem, eu preciso fazer o que eu fiz ontem, né? E aí a gente vai ver Jesus orando, né, várias outras vezes. E aí o que é que Jesus faz nesse momento da sua dor? Jesus vai orar, sobe para o monte para orar. Então, muitas vezes eu preciso me lembrar. E aí, quando eu corro para os versículos anteriores, no início vai contar a história do servo do centurião. E aí vai dizer que Jesus, o texto vai começar dizendo que Jesus, tendo concluído tudo o que havia falado, e a primeira forma que a gente enxerga o texto é que Jesus ele conclui o que ele começou. E aí, logo depois, o centurião vai enviar algumas pessoas a falar com Jesus e Jesus vai com essas pessoas em direção à casa do centurião. Porque Jesus é um Jesus que se manifesta, né? A presença de Jesus, ele se manifesta. E aí depois o centurião vai mandar parar Jesus no meio do caminho e vai dizer, Jesus, só uma palavra basta. Porque se o senhor for para minha casa, muitas vezes eu vou ter que abrir a porta para o senhor entrar. Se o senhor quiser sentar, eu vou ter que puxar uma cadeira para o senhor sentar. Se o senhor tiver que beber água, eu vou ter que pegar um copo para o senhor beber água. Mas é uma palavra só. E quanto a uma palavra, meus irmãos, não há o que refutar em relação a isso. Então eu olho um Jesus que, movido a sua dor, fez o que ele costumava fazer, orar. Movido a esse ambiente de dor. Yasmin.
compreensão, né? Exatamente. Yasmin é a próxima professora de EBD, viu, pastor? Aí, ó. Dormir. Compatíveis do mesmo sentimento. Verdade. Jesus, ele é grande o bastante para não caber na minha caixinha de opiniões a respeito dele. Deus também. E eu trago esse pensamento porque o Evangelho, ele é um diagnóstico a respeito disso, né? E realmente a gente muitas vezes não, como Yasmin falou, se fosse a gente ia acordar Pedro, Tiago e João debaixo de chute. Falei, rapaz, eu preciso que você estivesse aqui, orando, fazendo, e você está fazendo o que aí dormindo? Né? Não faz. Diga aí.
O texto no versículo 40 vai dizer, e voltando, Jesus voltando, né, para o lugar, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Né, já estavam em outra atmosfera, já estava naquele momento ali totalmente... E aqui vai começar... Irmão François, desculpa. E aí, irmão François iniciou o assunto que para mim é o que eu consegui. Eu fui ministrado por tudo aqui, eu acredito. Contudo, os versículos de 43 a 50. E ali eu coloquei ali em qual direção eu estou. Porque eu quero ler novamente com os irmãos e aqui eu queria fazer algo dinâmico. Eu queria que cada um lesse o versículo. Então, quem está com a Bíblia aberta aí? Marcos capítulo 14, versículo 43. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. 46. Cinquenta. Dini, bota no 45, por favor. Vamos todos? E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi,
e o beijou. Neste momento aqui, meus irmãos, eu vejo uma linha, tá? Vejam se vocês conseguem me acompanhar nesse raciocínio. Um caminho, uma estrada, onde Jesus está nessa direção e vindo em direção a Jesus, Judas, os principais sacerdotes, os soldados dos sacerdotes, os anciãos. João vai falar que Roma também ajudou, né? Enviou umas tropas. Né? João capítulo 18 vai falar disso. Uma multidão vindo de lá. E desse lado aqui, Jesus, 8 de um lado, mais 3, Tiago, João, Pedro. E aí é um entendimento para a gente, para comportamentos de nós como igreja do Senhor, onde existe uma direção em que os discípulos de Jesus, né, as pessoas que seguem a Jesus, precisam estar. Perceba que vão vir de lá, como o irmão François falou, espada, porrete, armas, polícia, soldado, Roma. E aí eles vêm com espadas, com porretes, para prender o príncipe da paz. Eles vêm de lá com tochas, lanternas, para tentar enxergar a luz do mundo. Perceba que existe uma diferença de intenções sobre quem está do lado de lá e sobre quem está do lado de cá. E as intenções de quem está do lado de lá não são intenções boas. Eles não vêm, como o irmão François falou, trazer uma flor. Eles não vêm fazer um carinho. Não vem. Quem vem do lado de lá contra Jesus, vem para prender quem está aqui. Vem para amarrar. Vem para espancar. Um bando de guardas. Quem vem de lá, gente, da direção contra a que Jesus está, não vem no amor. Hã? Exatamente. E quem está do lado de cá precisa estar ciente disso, né? E o comportamento de quem está do lado de cá precisa ser o comportamento de quem está do lado de cá. Jesus, ele ensina um caminho para a igreja naquele momento. Ele ensina um caminho para mim, para você, né? A gente entende isso, né? Qualquer gesto que vier do lado de lá não é um gesto de amor, né? É para prender, é para matar, é para ferir. Muitas vezes eu não vejo essa maldade, eu não vejo essa intenção, eu não enxergo os porretes que estão na mão de quem está do lado de lá, eu não enxergo as espadas. Mas muitas vezes o coração está contaminado. E aí até o mais lindo gesto de amor e carinho, que é um beijo, ele vem para ferir também. Vem para expor. E aí, depois de tudo isso, o texto vai dizer que quando o cara foi prender Jesus, meu irmão, Pedro pega a faca, diz: espera aí que eu resolvo, deixa comigo. Disse Jesus que eu ia morrer pelo Senhor. E aí Jesus está dizendo: Pedro, quem está do lado de cá tem que se comportar com quem está do lado de cá. As atitudes de quem está do lado de cá não é para ser as atitudes de quem está do lado de lá. Entende? Naquele momento, Pedro ainda não aceita que Jesus tinha que morrer. Quem está do lado de cá tem que entender
o que é que Deus já fidelizou para aquilo. Quem está do lado de cá tem que se comportar entendendo que a vontade do Pai já foi feita. Jesus sobe no monte e fala, Deus, se possível, muda, mas se não, amém. E Deus já fez o quê? Amém. Não vou mudar, vai ser da forma que eu quero. Então, quem está do lado de cá tem que entender isso. Tem que se comportar dessa forma. E aí Pedro vai pegar a arma, o texto aqui não vai dizer que foi Pedro, e nem vai falar que foi mal o sumo sacerdote, né? Muita probabilidade disso é que Marcos, né, por ter sido um dos primeiros, o primeiro talvez, evangelho, não dava para já dizer quem foi o cara que ia matar o soldado do sumo sacerdote, o servo. Já tinha o código, né, pastor? Não tem como dizer aqui, então por isso que muitas vezes Marcos não fala, e a gente só vai achar os nomes, né, dos personagens lá em João, que é o último evangelho, né? Muito provavelmente porque qualquer tipo de justiça que fosse feita não daria mais tempo de fazer, né? Os apóstolos já estavam mortos. Uhum. Sim. Poeta Chico César. Tem.
irmão Françu tinha levantado a mão, não foi? Ah, só assistir. Exatamente. Mais alguém? No 11 ali, a parte A desse versículo, vai nos intimar a fazer uma coisa. E aqui, para fazer, né? Cada um aqui vai entender essa espada de cor. Ele está dizendo, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na mão. O que é que nós precisamos colocar na mão? É uma pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã. Exatamente. Né? Quem está do lado de cá, né? Tem que entender o propósito. Tudo isso que a irmã Yuri falou, pastor Nilson. Exatamente. Entender, né? Que até a forma como eu estou aqui, né? Em algum determinado momento eu vou ajudar quem está do lado de lá. Né? Porque, como a irmã Yuri falou, quem está do lado de lá age influenciado por uma força negativa. E aí, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, vai bater nisso aí, vai dizer que não é ele, não é a carne, né? Não é a matéria ali que a gente enxerga ali, mas é quem está por trás. E Pedro demora de entender isso, e Jesus sempre resolvendo, né, as confusões que a gente cria. Exatamente. E aí? Isso. Jesus restaura. Dar vazão a essa espada que Jesus veio para construir, para dar a paz. E nos dando também essa lição. Devemos atuar da mesma forma, da mesma maneira. E esse deve ser o nosso esforço, as nossas práticas no cotidiano. Exatamente, né? A forma como a gente... né? Não é sobre matar quem está lá, né? Não é dessa forma. Exatamente. Exato. E também uma avaliação, né, de Pedro a essa altura do campeonato, depois de alguns anos de ministério caminhando ao lado de Jesus, ainda com comportamentos, né, da sua antiga vida, do seu antigo comportamentos da carne, podemos dizer assim, né? Características do velho homem, né? Andar armado, né? Esse comportamento agressivo, né? Coisas que Jesus vem para quebrar. E aqui exatamente.
Verdade. Dentro. E tem um livro também. Um livro e um filme, né? E essa compaixão de Jesus, né? E aí, né? Algumas palavras que geram tanta vida dentro de nós que eu nunca esqueço. A ministração da irmã Yuri do encerramento do mês de missões mundiais, isso. Em que ela falou que compaixão é dor de rim. Dor de rim. E ela fez uma comparação e perguntou: quem aqui é mãe? O parto doeu, né? Mas quem aqui teve dor de rim? Dói? E você quer ter o quê? Dor de rim ou parto? Dor de rim é 10 mil vezes pior. E compaixão é dor de rim. É verdade. Incrível que homens não sentirão a dor de parto, mas a dor de rim é para todo mundo. Não é isso? É como eu falei, homens não sentirão a dor de parto, mas dor de rim é para todo mundo, né, irmã Yuri? Homens e mulheres. Tem essa... Pastor Nilson, o senhor levantou a mão? Está lá em Hebreus 12, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou uma cruz, desprezando a afronta e a sentença na testa de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, em nome de Jesus. Isso estava sendo colocado aqui. Deixo que a Deus nos convida a continuar nessa carreira proposta e deixando claro, porque aí há uma grande nuvem de pessoas. Então, muitas vezes, você falou aqui de quem está indo, e às vezes as pessoas estão seguindo, mas não sabem para onde. Eles estão ouvindo, né? Que aquilo mata, né?
Verdade. Você não pode confiar em você. Propriamente, é podre. O ser humano é podre. E o indivíduo precisa. A Deus precisa do coração. Quem precisa do coração é Deus. Então, nós temos que estar sempre nessa alerta e estar vigiando. Porque, às vezes, a gente se confia. E a gente não pode se confiar. Porque caiu do levantar de Jesus só poder. Então, não fica falando dessa maneira, não está com Deus. É uma alerta. A minha mestre, ele ensinava. E na mesma hora ele pensou, Irmã Balbina sempre muito pontual nesse versículo e muito profundo isso que a senhora falou a respeito de mim mesmo, do homem ser eu, né? Confesso que minha vontade quando a senhora falou isso aí foi dar um fala a Deus, mas a gente está pedindo o emprego para mim. Eu sei que isso aí não está machucando ele. Mas eu vou lhe dizer desta vez. amém. Deus me levou o deserto para poder você estar consciente quando Deus quiser. Ele não deixar você, por exemplo, no final de semana, você quer aí tem que estar orando, às vezes pesquisando, Senhor, ele está sendo muito mal. Então não dê emprego, porque muitos pegam emprego na hora que dá, foge da igreja. Que Deus te abençoe e para que você esteja firme. Versículo 51. Um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu e lançaram-lhe a mão. 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu. Não sabemos muitas coisas a respeito desse jovem, não tem como diagnosticar quem de fato era, seu nome, né? Alguns teólogos trazem umas afirmações, vai caber da própria interpretação. Uns falam que é um anjo, e aí fazem uma analogia, não é o que eu penso, e fazem uma analogia ao anjo que estava dentro do túmulo de Jesus, né? E aí como ele corre nu neste momento, quando Maria entra no túmulo, tem um jovem com as vestes brancas, né? Então eles tentam fazer essa analogia, não acredito muito nisso, né? E a que eu achei mais assim compatível foi Hendrickson, eu acho o nome dele, teólogo, e ele fala que esse jovem é Marcos, né? Que por Jesus, pela ceia ter sido na casa dele, Judas ele vai buscar Jesus na casa de Marcos, né? Tentando achar Jesus lá, não encontra, né? Marcos corre para avisar Jesus, né? De qualquer modo que ele estava vestido, pega um lençol, corre para avisar Jesus. E quando chega lá, Judas já está lá com a corte, né? E aí ele se esconde rápido e, enfim, quando corre nu, deixa o lençol para trás, né? Não temos afirmações, são tudo algumas teorias, tá? E vamos orar para encerrar? Amém? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que aconteceu aqui. Obrigado por todas essas opiniões. Obrigado por esse estudo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito com que nós ouvíssemos a Tua voz, com que nós enxergamos aquilo que o Senhor quer falar a respeito da palavra, Senhor. Se algo que foi dito aqui, meu Deus, não é compatível com o que o Senhor é, que o Senhor o limpe dos nossos corações, não permita que nós sejamos influenciados por algo ruim. Contudo, que o Senhor traga cada vez mais, meu Deus, revelação ao meio do Teu povo, mais palavras
para esse povo, mais vontade de buscar, de aprender da palavra, de estudar, de depositar um tempo em relação ao Senhor, para ouvirmos a Tua voz, para nos relacionarmos com o Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Que ao mesmo tempo, meu Deus, o Senhor repreenda o comportamento de Pedro em nós. E ao mesmo tempo o Senhor deposite, meu Deus, o comportamento de Pedro em nós, porque nós entendemos que o Senhor é capaz de mudar, de transformar. No nome de Jesus, que nós não saiamos por aquela porta da mesma forma que nós entramos, nós possamos voltar para os nossos lares, pessoas melhores, mães melhores, esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores. No nome de Jesus, meu Pai, amém. Amém. Gente, domingo que vem tem mais, viu? Tragam opiniões. Marcos capítulo 15, nós vamos começar. Leiam em casa, tragam, vamos debater, vamos conversar. Amém?